Vamos abrir a palavra de Deus. Marcos, capítulo 2, do verso 1 ao 12. Quem trouxe a Bíblia aí? Deixa eu ver. Todo mundo? Isso aí, nós vamos ler a Bíblia, tá, gente? Hoje nós vamos ler a Bíblia. Vamos lá. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Verso 3. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles, 4 homens deles ali. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram uma parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Verso 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecado a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse: por que vocês estão remoendo esta coisa em seu coração? Que é mais fácil fazer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E o verso 12, e se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Uma história muito conhecida nossa, né? Quantos de nós aqui já não leu, já não ouviu sobre isso, já não estudamos isso, né? Quantas vezes? Mas talvez nesta noite Deus queira mostrar alguns pontos importantes para a nossa vida dentro dessa pequena história. Uma história que a gente vê então Jesus começando o seu ministério, pregando o evangelho, com milagres, com cura, libertação. E agora essa parte da história diz que Jesus está voltando, está em casa. Algumas versões dizem na casa, mas a minha diz em casa. Ele está lá e mesmo ali ele não tem um minuto de trégua, né, gente? Juntou gente ali na porta, gente que a Bíblia diz que tinha tanta gente, que não tinha mais como receber. Eu fiquei pensando na minha imaginação enquanto lia isso, que acho que era gente de tudo quanto era cômodo para querer ouvir Jesus e saber o que ele ia falar, porque Jesus estava pregando. Ele podia muito bem estar ali na casa dele. Gente, dá licença, deixa eu fechar a porta, né? Dá licença, agora eu vou descansar, meu momento de privacidade. Mas ele não fez. A Bíblia conta que ele continuou pregando. Ele estava na porta da casa pregando. Então era uma multidão que se reunia ali. E no meio dessa multidão ali, dessa aglomeração, aparece então, que ele olha para o teto, começa a ver uma movimentação esquisita ali naquele teto. O que está acontecendo? Né? E quando ele vê, então, baixa-se ali um paralítico. 4 amigos baixam ali um paralítico, ainda na maca. Então, essa cena dá a entender que ele era realmente totalmente paralisado, porque estava numa maca, quer dizer, não se movia, precisava da ajuda dos amigos. E esses amigos, então, agora abrem esse telhado e começam a passar esse
paralítico até os pés de Jesus. Eles sabiam que era cura certeira. Era muito nítido e claro que era ali o lugar que eles precisavam colocar este amigo para que ele então encontrasse cura e libertação. E foi isso que eles fizeram. E ao fazerem isso, Jesus então olha para aquele moço, para aquele homem e imediatamente diz para ele assim: os seus pecados estão perdoados. Jesus poderia também ter dito naquele momento, imediatamente, levante e anda. Mas primeiro Jesus disse: dos seus pecados, todos eles estão perdoados. Foi a primeira coisa que Jesus falou. E aí então, sempre tem, né, gente, a roda dos julgadores, né? Já criticando, porque, né? Começa lá, a Bíblia fala, né, desses irmãozinhos abençoados, que então ficaram lá, penso eu, de braço cruzado, só para ver. Quero ver o que esse Jesus está falando, quero ver o que esse Jesus vai fazer, eu quero ver, né? Só que no coração, a Bíblia nos diz que Jesus sentiu que existia uma pontinha ali de dúvida, né? Por quê? Por que está perdoando pecado? Quem é esse aí que perdoa pecado? E Jesus então disse para eles: por que vocês criticam? O Filho do Homem aqui na terra tem todo o poder para perdoar os pecados e sarar todas as enfermidades. E foi isso que ele fez. Os seus pecados estão perdoados. Levante-se, pegue a sua maca e ande. E foi isso que aconteceu. Glória a Deus por isso. Imagina a gente presenciar uma figura dessa. Imagina, abrir o teto, descer uma pessoa, né? Eu acho que a gente ia parar. Vamos pensar aqui, vamos fazer de conta, igual criança, que começa a imaginar quando é contada uma história, né? A criança começa a visualizar a história. E eu comecei a visualizar essa história por um ângulo talvez um pouquinho diferente daquele que a gente está acostumado a analisar esse texto. E a primeira coisa que eu vejo aqui, primeiro, Jesus não ficou perguntando. Jesus não, escuta, o que vocês estão fazendo? Nossa, mas quem é esse cara? Mas por que vocês estão baixando ele? Por que vocês estão fazendo isso? Não, mas Jesus não questionou nada. Jesus olhou e disse: os seus pecados estão perdoados. Levanta, pega a sua cama. Jesus não hesitou em não só perdoar os pecados, como sarar as enfermidades. Foi para isso que Jesus veio. Foi exatamente para isso que Jesus veio. E eu comecei a analisar aqui esse homem paralítico. E comecei a me identificar com ele. Vamos ver se você se identifica também. Comecei a me identificar com ele no sentido de nós, um dia, fomos assim, paralisados. Totalmente paralisados. Um homem paralítico, gente, uma pessoa na maca, sem esperança, sem perspectiva, com dores em sua alma, onde a sua liberdade foi completamente... ele não tinha liberdade para nada, não tinha autonomia, nem mesmo para buscar cura. Então, a figura desse paralítico que eu vejo aqui é uma figura triste, longe, uma pessoa que vivia longe da realidade do que era andar, do que era plantar, do que era colher, do que era ter uma família, uma pessoa completamente sem perspectiva de futuro. Talvez se alguém perguntasse para ele: o que você espera daqui 5 anos da sua vida? Que vida! Que vida! E eu comecei a trazer essa figura porque nós éramos assim, com a vida paralisada, enrolada no pecado, escura a visão,
não temos liberdade, não tínhamos liberdade, como a vida de Jesus nos traz. E era exatamente assim que ele pensava. O peso das dores. Sempre ter que depender de alguém para fazer alguma coisa. Isolado, afastado. Talvez até um quadro depressivo, um quadro de desânimo, de tristeza profunda, de dores na sua alma. Esse era o quadro desta pessoa que não tinha total liberdade. Paralítico. Dependia de amigos. Dependia de que alguém o levasse até a cura. De que alguém tomasse decisões por ele. E eu entendi muito, né? Olhei muito para nós. Nós, nos dias de hoje, e tantas pessoas aí fora que a gente conhece, que estão paralisadas. A vida não prospera. Está com problema de saúde, problema emocional, problema financeiro, dificuldade. Nada vai. Amarrado, envolvido pelas tristezas do pecado. E às vezes não tem nem essa clareza. Porque pelo fato dele estar um paralítico, a Bíblia não fala para nós se isso foi um acidente, se isso aconteceu depois, se foi uma doença ou nasceu assim. A Bíblia não fala. Mas penso que aquele tempo todo, daquela forma, paralítico, paralisado, inerte, imóvel, sem perspectiva, tira a pessoa da realidade. No chão, ou numa maca que seja, tira ali a figura daquele paralítico, uma figura até mesmo sem dignidade, entristecido, pesado. Mas a gente vê também a figura dos amigos. 4 amigos. 4 amigos. Esses 4 amigos, eu comecei a pensar, primeiro, a fé que eles tinham em Jesus. Eles sabiam que o caminho para aquele amigo, para que alcançasse cura, era através de Jesus. Não tinha como. Eles tinham que dar um jeito. A fé deles era inabalável. O comprometimento deles com Jesus. De olhar para Jesus e dizer, eu sei porque eu já provei. Eles não foram egoístas. Eles não olharam para o umbigo deles. Como é que eu vou fazer para subir no telhado? Porque vocês concordam comigo que eles correram risco também? Vocês concordam? Quem que sobe no telhado, tranquilinho, beleza, com uma corda? Nós estamos falando do ano de 2023. Nós estamos falando de séculos e séculos passados. Então, eram cordas amarradas na ponta da maca e 4 amigos ali junto, trabalham em equipe, junto. Acolheram, tiveram a visão de fé. Ó, amigo, você precisa de Jesus. É só Jesus que pode te tirar disso aí. É Jesus. Nós vamos te ajudar. Nós vamos trazer perspectiva para você. Nós vamos abrir teu olho. Nós vamos mostrar para você o caminho. Gente, estes 4 amigos é o papel da igreja. É o nosso papel, meu e seu, como igreja de Jesus aqui na terra. É isso que nós temos que fazer. É não olhar o obstáculo. Eles tinham muitos obstáculos. Como é que ia fazer? Pôr a corda. E se a corda arrebenta? E se todo o teto desaba? Não sei o peso que eles tinham. Mas eram 4 homens. 5 com o que estava na maca. Mais a maca. Será que isso suportava? Eles não mediram esforços. Eles enfrentaram os obstáculos. Eles olharam para aquele paralítico com olho de amor. Com os olhos de compaixão.
de perceber que ele precisava de ajuda, mas sozinho ele não ia chegar. Ele não tinha mobilidade, ele não tinha liberdade, ele não era uma pessoa livre. Ele precisava de Jesus. E esses quatro amigos foram os canais de bênção na vida deste amigo que levou até Jesus. Então eu vejo estes amigos como a igreja, como eu e você, hoje. Que nós estamos aqui, nós temos o privilégio de ouvirmos esta palavra, de conhecermos Jesus. E muitos de nós aqui fomos libertos, tocados, livres do pecado. Entendemos a nossa morte e a nossa ressurreição com Jesus, nossa nova vida, nós entendemos. Mas, gente, deixa eu falar para você uma notícia. Tem gente lá fora que não conhece. Tem gente dentro da sua casa que está sofrendo, está paralisado. Sabia disso? Talvez seja seu filho, talvez seja sua esposa, talvez seu marido, os seus pais. Pessoas dentro da sua empresa, do seu trabalho, que está paralisado, está imóvel, precisa de ajuda, está gritando por socorro. Ou nem gritando está amarrado. E nós, como igreja, nós estamos fazendo o quê? Aqueles quatro amigos, foram suficientes para olhar com um olho de graça, olhar com compaixão, olhar e dizer, cara, independente, será que aqueles quatro não tinham problemas também? Será que eles não estavam precisando também da cura de Jesus na saúde, ou na casa deles, ou em qualquer lugar? Mas a Bíblia não conta. A Bíblia fala que eles não mediram esforços. Eles simplesmente romperam todos os obstáculos e trouxeram o paralítico até Jesus. E nós? Muitas vezes a gente cruza o braço. Mas eu estou ajudando com a... Alessandra, eu estou ajudando com a cesta básica que a rede comunitária está pedindo. É mesmo? E vocês, sinceramente, acham que uma cesta básica devolve a dignidade? Uma cesta básica cura? A cesta é consequência. É consequência do nosso olhar acolhedor, da nossa sede de ganhar pessoas. Deus não nos resgatou, meus irmãos, sem um grande propósito, que é de sermos testemunhas aonde formos. Sermos canal de bênção. É tão importante estarmos aqui, que às vezes eu ouço as pessoas, Alessandra, para que eu preciso ir na igreja? O importante é amar a Deus de todo o coração. Esse é o mais importante, amar a Deus. É verdade, amar a Deus de todo o coração. É verdade, sim. Mas Deus nos chamou como corpo de Cristo aqui na terra, como igreja, para que a gente alcance lá fora, para que a gente use o nosso olhar que Jesus nos deu através do seu Espírito Santo. A sensibilidade de entendermos, puxa, ele não está bem, meu amigo precisa de oração, precisa de ajuda. A gente às vezes cruza o braço e fica olhando para o umbigo. A gente não vai procurar a corda para baixar aquele que precisa de cura aos pés de Jesus. A gente não faz questão muitas vezes de trazer as pessoas na casa de Deus, na casa do Pai, aonde a gente encontra cura, recomeço, vida nova. Porque nós vimos que era um paralítico até ele encontrar Jesus. E depois que ele encontrou Jesus, ele sai andando, ele sai livre, ele sai outro homem, ele sai com perspectiva nova, ele tem liberdade, ele tem agora visão de futuro, ele planeja o que ele vai fazer. Nova vida, liberdade. É sobre isso que eu estou falando com vocês, meus queridos.
É sobre isso, é sobre cura, é sobre libertação, é sobre perdão, mas é sobre a nossa vida com Deus, a nossa obrigação como filhos de Deus, de alcançar o próximo. É muito bonito nós termos a nossa missão, a nossa visão da igreja. Qual é? Uma igreja família. Não é assim? É bonito. Alcançando o próximo, formando discípulos. Olha que lindo, é muito lindo. É lindo. Ficar no painel, então, é mais maravilhoso ainda. Eu não preciso fazer nada. Esse é o papel da igreja. Você não faz parte da igreja. Você foi liberto. Não? Gente, olha a obra que Deus fez por nós na cruz, enviando Jesus, nos dando nova vida, cancelando os nossos pecados, curando as nossas enfermidades e agora nos dando nova perspectiva. Jesus fez isso por mim e por você. Esse é o nosso maior motivo de gratidão eterna a Deus. Por causa disso, eu dedico a Deus todos os meus dias, todo o meu minuto, os meus minutos, todas as oportunidades que eu tenho, o fôlego da minha vida, porque era para eu ter sucumbido na primeira dificuldade. Ter me enrolado nos meus pecados, nos meus delitos. Só eu tenho pecado aqui, você não. Certo? Vocês estão olhando para mim com o olho assim, o que essa doida está falando? O que essa doida está querendo falar para mim? O que eu estou querendo dizer para você, nessa noite, é que você foi chamado para ser canal de bênção, para trazer as pessoas até Jesus, para olhar com os olhos de graça, para olhar quem está do meu lado, quem está atrás de mim. Deus pediu para a gente olhar o pobre, a viúva, o necessitado. E muitas vezes é para esses que a gente mais ignora. E muitas vezes a igreja de Jesus é aquela que repele, que machuca. Essa semana eu ouvi o depoimento de uma pessoa que por muito tempo frequentou a igreja, por muito tempo. E ela então dizia que ela decidiu não estar mais na igreja porque ela foi extremamente ofendida pela igreja. Ela foi magoada pela igreja, pelas pessoas que compõem essa igreja, com calúnia, com difamação, com mentiras. Muitas vezes, com um só olhar, a gente expulsa as pessoas de perto da gente. Chega, a nossa cara conta. Nossa cara conta. Vai sentar, olha bem a pessoa. 2 lugares, tá bom, né? Assim, bem longinho. Não conheço, não sei quem é. Pois é. Mas talvez essa pessoa que você não conhece, não sabe quem é, ainda não conheceu Jesus. E hoje é a oportunidade que você tem de dizer para ela, você conhece esse Jesus que é capaz de perdoar os seus pecados e curar as suas enfermidades? A gente não faz isso. A gente acha que comprar um panetone e dar no final do ano, a gente está fazendo a maior ação. Olha, já garanti minha vaga no céu. E detalhe, VIP, porque eu estou dando um panetone em Copenhague. Então, VIP, lugarzinho VIP no céu. Deixa eu falar para vocês, nós não vamos ter lugar VIP no céu não, tá? Não vamos não. Não vamos não. Primeiro nós temos que fazer aqui na terra o que vai ser no céu. É isso. Foi para isso que Deus te resgatou. Foi para isso que você foi liberto, meu irmão e minha irmã, nesta noite. Queria dizer muito claro isso para você. A necessidade de vivermos em corpo, junto, na casa do Senhor. Estarmos aqui, olharmos para as pessoas. Isso gera em nós sensibilidade.
isso gera em nós compaixão. Olhar como Jesus olhou. Como eu disse no começo, Jesus, ele não mediu esforços. Ele estava na casa, ele podia fazer o quê? Dá licença, gente, vou descansar, estou acabando de chegar. E se a gente lê as Escrituras, a gente vai ver que todo o trabalho, o ministério de Jesus não era fácil, não. Era falar com multidões. Multidões. Muita gente. E detalhe, gente, não tinha microfone. Não tinha ninguém arrumando a vozinha dele. Como é que essa multidão ouvia? É uma incógnita. Que quando eu chegar lá, eu quero perguntar para Jesus, como é que ele fazia? Que um pouquinho que eu falo aqui, minha voz já vai para o espaço. Imagina de Jesus. Não é isso. Não é essa ação. Jesus não mede esforços. Jesus não olha obstáculo. Jesus olha acima de tudo. Ele olha o coração. Ele olha a necessidade. Ele sabia que aquele paralítico precisava ter os pecados perdoados. Ele sabia. Talvez muitos dos nossos pecados nos levam a doenças no nosso físico. Vocês sabem disso? Na nossa alma, nas nossas emoções, fruto dos nossos pecados. Por exemplo, amargura é pecado. Sabia disso? Ser uma pessoa amargurada, guardar ódio, rancor, amargura, isso além de trazer problema para a nossa saúde, a gente está pecando. Porque a Bíblia fala que aquele que odeia o seu irmão é assassino, é réu do inferno. Sério isso? É sério? Ansiedade demasiada traz problema para o meu organismo. Gera crises. Descompensa o meu emocional. Por que essa ansiedade? Ansiedade demasiada é pecado. É pecado. Por quê? Porque nós não estamos confiando em Deus. A Bíblia diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, por quê? Ele tem cuidado de vós. E quando eu fico ansiosa, eu estou dizendo para Deus, não, me dá aqui, que eu vou cuidar porque você não sabe cuidar. Eu vou segurar, porque você não sabe fazer. Eu estou pecando. Quando eu não descanso, quando eu não confio, eu duvido do poder de Deus. Quando eu não perdoo o meu irmão, quando eu não me perdoo. Alessandra, eu não consigo me perdoar. Esses dias eu atendi uma pessoa que está vivendo uma depressão grande e ela cometeu no passado um erro. E ela dizia assim para mim, eu não consigo me perdoar. E eu estou assim, porque eu não consigo me perdoar. E eu disse para ela, pois é, enquanto você não se perdoar, você vai estar amarrada na sua doença emocional. Sabe por quê? Porque você está querendo ser maior que Deus. Deus, que é Deus, soberano, te perdoou e apagou aquilo que te condenava. Quem é você para não se perdoar? Isso é pecado. Quem é você para não perdoar o irmão? Aquele que te ofendeu? Agora a Bíblia diz também, dos teus pecados não me lembrarei mais. Então muitas vezes nós temos coisas que nos amarram, nos oprimem, nos paralisam. Por quê? Porque nós não entregamos a Jesus. Nós não deixamos, nós não descemos na casa dele. Nós não frequentamos o lugar onde ele está, onde o corpo está, para que a gente possa receber cura e libertação. É só através de Jesus. Ele é o único caminho. Ele é o que muda a história. A gente pode dizer, Alessandra antes, Alessandra depois. O João antes, o João depois de Jesus. O paralítico. Como era a história daquele paralítico antes
e como ficou a história dele depois de Jesus. Você crê nisso que eu estou dizendo para você, meu irmão, minha irmã? Jesus é aquele que muda a nossa história. Muda a nossa história. Ele tem essa sentença. Ele tem esse olhar para nós. Ele não vai perguntar por quê. Ele não vai perguntar para quê. Ele só vai dizer aqui, ó, filho, vem. Em Salmo, no verso 3, no capítulo 3, no verso 4, numa das versões, não vou me lembrar agora, enfim, uma das versões diz assim: no meio de uma multidão de vozes, o Senhor ouve e conhece a sua voz. Sabia disso? Numa multidão de vozes, Ele conhece a sua voz. Ele ouve o seu clamor. Ele ouve o seu desespero. Talvez aquele paralítico também, ali na sua maca, clamasse do jeito dele. Talvez ele também vivesse dias de murmuração. Porque quem é que tem uma vida feliz, paralisada, inerte? Talvez ele vivesse esse processo de murmuração. Murmuração é pecado. Só a gente olhar lá, pegar o livro de Gênesis, lá no começo, quando a gente começa a ver, né, o povo reclamando. Quando Deus dizia para eles, eles obedeciam. Enquanto eles estavam obedecendo, eles estavam sendo abençoados. Começava a reclamar, murmurar, atrapalhar, começava a vir. Era luta, era dificuldade, era guerra, era perturbação. Não atrai bênção. Não atrai bênção. Deus quer, nesta noite, de mim e de você, que nós sejamos canais abençoadores. Canais. Mas para isso, nós precisamos estar livres, completamente libertos. E é através de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém verá o Pai senão por Jesus. Ninguém. Amém?